ele venceu o show, subiu no palco com um físico insano, fez pose de vitória, sorriu, desceu e morreu. Essa é uma das histórias mais chocantes e esquecidas do fisiculturismo profissional. Mohamed Benaziza era a promessa do momento, uma máquina esculpida com tamanha perfeição que Lila Brada e outros titãs sentiam o baque. Mas seu corpo não aguentou a pressão dos diuréticos, da sede de glória e da vaidade cobrada em miligramas. O que realmente aconteceu naquela noite foi abafado por anos, mas hoje a verdade vem à tona. O que aconteceu com Mohamed é um aviso brutal para todos que sonham com o shape perfeito. Se você acha que conhece os perigos do fisiculturismo hardcore, se prepara, porque essa é a história mais ignorada, trágica e real do esporte. Se inscreve no canal Balonatic, deixa seu like monstro, ativa o sininho e segura firme. Essa história vai te arrepiar até o final. Ô guerreiro, você quer resultado real ou quer ficar na mediocridade? Eu peguei 15 anos de treino e suor e criei o e-book mais insano que você já viu, com as mesmas estratégias que coaches famosos vendem por 200, 300 reais e mais. Old school mais new school é igual explosão de resultados. Por quê? Porque eu quero que você cresça junto comigo por apenas R$ 12,90. É isso mesmo, um valor simbólico para manter esse canal vivo, melhorar a luz, a câmera, o conteúdo, tudo por vocês. Esse treino funciona em qualquer academia, da mais raiz até a mais top. Se tem peso, tem resultado. E se você acredita nesse projeto, se quer ver esse canal explodindo, fortalece agora, clica no link da descrição. Tá no sofá? Pega o celular, aponta pro QR Code e garanta já 8 semanas de transformação por R$ 12,90. Investe no seu shape, investe nesse projeto. Bora crescer junto, família Balonatic. Mohamed Benaziza nasceu em 1959 na Argélia. Vinha de uma realidade simples, longe dos holofotes e chegou ao fisiculturismo como um improvável. Com menos de 1,60 m, ele não chamava atenção pela altura, mas era denso, compacto e absurdamente condicionado. Seu shape parecia um boneco de chumbo. Braços redondos, pernas densas, costas cheias de detalhes. Ele era um tanque ambulante. Enquanto a maioria dos fisiculturistas da época focava em tamanho bruto, Benaziza apostava em detalhe e definição. Isso o destacava nos palcos. Em 1990, ele venceu o Night of Champions, um dos eventos mais difíceis do circuito. Não era apenas vencer, ele estava batendo atletas como Vince Taylor, Lila Brada e impressionando até o próprio Joe Wader. Foi apelidado de Mini Dorian, porque seu shape parecia com o do Yates, que ainda nem havia se consagrado. Ele era o prenúncio do novo fisiculturismo. Seu talento era bruto, que mesmo com as limitações de estrutura, o shape inteiro parecia tridimensional. Ele era conhecido pela sequidão extrema, muitas vezes beirando o insuportável, mas isso vinha com um preço alto e ele mesmo sentia o corpo pedindo socorro. Ao mesmo tempo em que subia nos rankings, começava a afundar internamente, uma batalha invisível entre a glória e a sobrevivência.
E quando seu corpo finalmente gritou, ninguém ouviu. Em 1992, Benaziza se prepara para mais uma temporada competitiva, mas já estava sentindo os efeitos de anos de desidratação severa. Seu corpo dava sinais claros de exaustão, fraqueza, câimbras, visão turva e uma sensação constante de colapso iminente. Ele havia acabado de competir no Mr. Olímpia daquele ano e conseguiu um ótimo desempenho, ficando entre os top 5. Poucos dias depois, foi convidado para subir no palco do Grand Prix da Holanda, mas ele não queria. Disse que estava muito fraco, que o corpo não estava aguentando. Pediu para não competir. Só que o fisiculturismo daquela época era cruel. Se você quer continuar recebendo patrocínio, tem que aparecer, eles diziam. Amigos próximos disseram que ele foi literalmente pressionado por empresários e colegas a não desistir. Ele acatou, subiu no palco e, como sempre, deu show. Seco, vascularizado, monstruoso, mas pálido. O público aplaudiu. Os juízes se impressionaram, mas por dentro o corpo dele estava implorando por socorro. O coração acelerado, os rins travando, a mente confusa. Ele desceu do palco cambaleando. Horas depois, no quarto de hotel, Benaziza apagou. Não acordou mais. O shape venceu, mas o homem morreu. A notícia da morte caiu como uma bomba no mundo do fisiculturismo, mas logo sumiu. Não houve homenagem em vídeo nem nota oficial da IFBB. Foi como se o mundo quisesse esquecer. A autópsia revelou que Benaziza morreu por falência múltipla dos órgãos, causada por uso extremo de diuréticos, desidratação e colapso interno. Os médicos disseram que o fígado e os rins deles estavam em processo de necrose. Era como se o corpo estivesse tentando funcionar, mesmo depois de ter passado do limite. E o mais brutal, isso era totalmente evitável. Ele mesmo disse que não queria competir. Não foi uma morte por acidente, foi uma morte por pressão sistêmica. O esporte exigia o máximo, mesmo quando o corpo dizia não. E quem tentou dizer não foi silenciado. Os fãs, anos depois, começaram a reconhecer a tragédia de Benaziza como um alerta esquecido. Ele se tornou símbolo de um sistema que cobra forma, mas ignora a vida. E até hoje, sua história ainda não recebeu o peso que merece. Benaziza foi um dos primeiros atletas a levar a sequidão ao extremo. Benaziza foi um dos primeiros atletas a levar a sequidão ao extremo, influenciando diretamente nomes como Andreas Manzer e até Dorian Yates. Seu shape era uma obra-prima em miniatura e mostrou que estrutura pequena também pode dominar palcos. Mas o que ele deixou vai além do shape. Ele foi o primeiro a ser empurrado para a morte ao vivo, sob pressão externa. Seu legado é uma ferida aberta, uma lembrança de que o palco pode ser bonito, mas o bastidor nem sempre. Se tivesse sido ouvido naquele dia, talvez estivesse vivo. Talvez fosse um coach, talvez um jurado, um ícone vivo da old school, mas virou estatística. Quantos atletas já passaram pelo mesmo ciclo? Negaram os sinais do corpo para agradar os outros. O fisiculturismo é lindo, mas tem um lado podre.
onde a vaidade mata e o ego consome. A morte de Benaziza precisa ser lembrada como mais uma tragédia, mas como um grito ignorado. Ele não morreu pelo esporte, morreu pelo sistema. E o mais bizarro, isso ainda acontece. Hoje a gente revive sua história, não para chorar, mas para acordar. Você subiria num palco sabendo que pode morrer algumas horas depois? Você ignoraria seu corpo, seus limites, seus sinais só para agradar juízes, marcas e likes? Mohamed Benaziza não era só músico, era um cara com sonhos, com família, com medo. Ele disse não, mas ninguém ouviu e pagou o preço com a própria vida. No fim das contas, o shape ficou, mas o homem se foi. E você, vai lembrar disso ou vai repetir a mesma história? Cara, eu fico aqui pensando, quantas vezes a gente ignora os sinais do nosso próprio corpo? Quantas vezes a pressão externa fala mais alto que a nossa voz interior? Mohamed Benaziza era um guerreiro, tinha tudo para viver décadas treinando, ensinando, inspirando, mas o sistema o devorou. E sabe o que mais me deixa puto? É que 31 anos depois, a gente ainda vê isso acontecendo. Atletas se matando por likes, por patrocínio, por aprovação. O fisiculturismo deveria ser sobre saúde, sobre superação, sobre se tornar a melhor versão de si mesmo, não sobre morrer pelo shape perfeito. Então fica a reflexão real. Quando você olha no espelho, você vê um ser humano ou apenas um shape para ser aprovado pelos outros? Porque no final das contas, mano, não importa quantos troféus você ganha, se não tá vivo para curtir eles. Mohamed tentou dizer não, foi silenciado, morreu. E você? Vai ter a coragem de dizer não quando for necessário? Vai ouvir seu corpo quando ele gritar por socorro? Porque a diferença entre ser um campeão e ser uma vítima, às vezes, é só uma palavra: não. Treine pesado, mas treine inteligente. Busquem o shape, mas não esqueçam da vida. Por todos os Mohameds que o mundo perdeu, e por todos que ainda podemos salvar. Eu sou Charles Xavier e até o próximo vídeo. Eu acredito em você.